Quando os mergulhadores finlandeses aceitaram entrar na Caverna dos Tubarões, nas Maldívias, 6 pessoas já tinham morrido lá dentro. 5 eram italianos experientes. O 6º fazia parte da equipe local de resgate. A água já havia engolido todos. E o detalhe mais perturbador não era a profundidade, nem a escuridão, nem o fato de os corpos estarem presos a mais de 30 metros abaixo da superfície. Era que ninguém mais queria entrar lá, porque naquela altura a caverna já não parecia mais um acidente, parecia mais uma armadilha. Os finlandeses chegaram sem imprensa, sem câmeras e sem promessa heróica. Eles não deram entrevistas, não anunciaram uma missão impossível, apenas começaram a estudar o lugar, em silêncio, como um cirurgião analisando o paciente que já havia morrido na mesma mesa várias vezes. E talvez essa tenha sido a primeira diferença entre eles e todos os outros. E enquanto o resto do mundo enxergava coragem, eles enxergavam matemática. Enquanto os outros pensavam em resgate, eles pensavam em probabilidade de sobrevivência. Porque no mergulho em cavernas, existe um paradoxo brutal. Quanto mais urgente a coisa parece, mais devagar você precisa pensar. A tragédia começou dias antes, quando um grupo de mergulhadores italianos decidiu explorar uma formação subaquática famosa entre mergulhadores técnicos nas Maldivas. E eles não eram amadores, não eram turistas ricos brincando de aventura extrema. Eles eram especialistas, pessoas treinadas justamente para ambientes onde qualquer erro pode custar a vida. Eles tinham certificações, experiência internacional, equipamento avançado e centenas de horas em cavernas submersas ao redor do mundo. Gente acostumada a navegar por túneis onde não existe luz natural, onde subir não significa escapar, e onde a diferença entre voltar para casa e desaparecer depende de decisões tomadas em segundos. Mesmo assim, nenhum deles conseguiu voltar. No início, a notícia parecia apenas mais um acidente de mergulho, algo trágico, mas compreensível. Só que então vieram os detalhes. Os corpos permaneceram presos dentro da caverna porque as equipes locais não conseguiam alcançá-los em segurança. Quando tentaram recuperar os mergulhadores italianos, o mergulhador maldiviano morreu durante a operação. Agora, havia um total de 6 vítimas fatais. E toda nova tentativa de resgate ameaçava transformar 6 em 7 e assim por diante. E aí foi nesse momento que a história deixou de ser apenas um acidente. Virou um dilema. Até onde vale arriscar vidas para recuperar mortos? As autoridades interromperam as operações. As famílias esperavam respostas. A comunidade internacional de mergulho acompanhava em silêncio, porque todo mergulhador técnico entende uma verdade desconfortável. A verdade de que algumas cavernas vencem, e aquela caverna parecia ter vencido. Mas para entender por que os finlandeses conseguiram entrar e sair vivos, você precisa primeiro entender os erros visíveis que os italianos cometeram. E a resposta começa no inimigo invisível, o nitrogênio. Porque a 33 metros de profundidade, o corpo humano já não funciona da mesma forma. A pressão altera tudo. O ar deixa de ser apenas ar. O nitrogênio comprimido pela profundidade começa a afetar o cérebro como uma droga. E aí os mergulhadores chamam isso de narcose. Na prática, é como ficar bêbado debaixo d'água. Só que existe um detalhe cruel. Quem está narcotizado raramente percebe que está perdendo a capacidade de pensar. E aí o cérebro continua produzindo confiança, mesmo quando o julgamento já começou a falhar. Mergulhadores em narcose severa já relataram euforia, calma extrema e uma sensação ilusória de controle absoluto. E alguns fizeram escolhas absurdas sem perceber. Outros simplesmente pararam de reagir ao perigo. E agora imagine isso acontecendo dentro de uma caverna, sem saída visível, sem luz, sem referência, sem possibilidade de subir diretamente para respirar. Ali, o instinto humano se torna inútil, porque todo o seu corpo grita para subir, mas subir significa bater no teto da caverna. E talvez tenha sido exatamente aí que tudo começou a desmoronar, porque a narcose sozinha já é perigosa, mas dentro daquela caverna existia um segundo inimigo, o sedimento.
No fundo dessas cavernas existe uma camada finíssima de partículas acumuladas durante séculos. E enquanto a água permanece imóvel, a visibilidade pode ser cristalina. Mas basta um movimento errado. Basta uma nadadeira tocar no fundo, uma corrente de água ou uma respiração mais agressiva, e o chão explode em nuvens de lama microscópica. A visibilidade desaparece em segundos. Ela não diminui, ela desaparece. É o mesmo que apagar todas as luzes de um prédio enquanto você tenta escapar de um incêndio. E agora soma isso à narcose. Some ao estresse, some ao fato de que o gás dentro do tanque continua acabando. O resultado é um ambiente onde até mergulhadores experientes podem perder completamente a orientação. E existe algo ainda pior, porque o pânico consome oxigênio. Quanto mais medo, mais rápido você respira. Quanto mais rápido você respira, mais rápido o tanque esvazia. Quanto mais rápido o tanque esvazia, mais desespero surge. E o ciclo se repete. Um mecanismo que se alimenta do próprio medo. E em mergulho de caverna, existe uma regra conhecida como regra dos terços. Um terço do gás para entrar, um terço para sair e o último terço reservado para emergências. No papel parece simples, mas na escuridão absoluta, com o cérebro comprometido pela narcose e sem conseguir enxergar nem a própria mão, essa regra vira uma batalha psicológica contra o instinto de sobrevivência. Porque o ser humano não foi feito para aceitar calmamente que talvez não tenha saída. E as investigações oficiais ainda não esclareceram exatamente o que aconteceu dentro daquela caverna. Falaram em acidente técnico, possível narcose, problemas de visibilidade. Mas as câmeras dos mergulhadores foram recuperadas e as imagens ainda não foram divulgadas. E esse silêncio acaba alimentando ainda mais especulações. E aí na comunidade do mergulho técnico, acidentes normalmente são analisados de forma brutalmente transparente, porque entender erros pode salvar vidas futuras. Mas nesse caso, muita coisa ainda permanece fora do alcance do público. E isso pode transformar essa tragédia numa espécie de lenda subterrânea. E então os finlandeses chegaram. E a primeira coisa que fizeram foi não entrar na água. E enquanto jornalistas e curiosos esperavam ação imediata, eles passaram dias estudando mapas da caverna, analisando correntes, conversando com mergulhadores locais e revisando equipamentos obsessivamente. Parecia lentidão, mas na verdade era sobrevivência. No mergulho técnico de elite existe outra regra silenciosa: improvisar é o que mata. Quanto mais perigosa a missão, menos espaço existe para heroísmo. E os finlandeses entendiam isso melhor do que ninguém. E foi aí que apareceu a tecnologia que mudaria tudo: os rebreathers. Para quem olha de fora, eles parecem aqueles equipamentos de ficção científica, bem diferente dos cilindros tradicionais que é usado pela maioria dos mergulhadores recreativos. Mas a verdadeira diferença está no silêncio. No sistema convencional, cada respiração expira bolhas na água. Essas bolhas sobem e batem no teto da caverna e levantam ainda mais sedimento. É como dirigir um carro em alta velocidade dentro de uma tempestade de poeira criada pelo próprio carro. Já o rebreather faz o oposto. Ele recicla o ar. O dióxido de carbono da respiração é removido por filtros químicos. O oxigênio é reposto e praticamente nenhuma bolha escapa para o ambiente. E isso muda completamente a dinâmica da caverna. Menos bolhas significam menos sedimentos suspensos. Menos sedimentos suspensos significa mais visibilidade. E mais visibilidade significa menos pânico. E menos pânico significa menos consumo de gás. E aí, pela primeira vez, aquela operação deixava de parecer impossível. Mas ainda existia outro problema: a narcose. E então os finlandeses fizeram algo que talvez os italianos não tenham feito. Usaram um gás respirável conhecido como trimix. O trimix é uma mistura especial de gases que substitui parte do nitrogênio pelo gás hélio. Isso porque o hélio não provoca a narcose como o nitrogênio. Ele mantém o cérebro funcional em profundidade onde o ar comum começa a distorcer a percepção humana. Isso significa que, enquanto os italianos talvez tenham enfrentado aquela caverna parcialmente entorpecidos pelo nitrogênio e sem perceber, os finlandeses entraram completamente lúcidos e numa caverna submersa
lucidez é mais importante que coragem. A descida começou lentamente, nada de movimento brusco, nada de pressa. Cada metro exigia equalização precisa para evitar lesões internas causadas pela pressão. E cada equipamento foi conferido várias vezes antes da entrada. Linhas guia foram instaladas desde o primeiro trecho da caverna. Cabos finos presos à rocha, funcionando como um caminho físico de volta à superfície. Em condições normais parece excesso de cautela, mas em visibilidade zero é a única diferença entre encontrar a saída ou morrer nadando em um círculo. Os finlandeses avançaram pela escuridão segurando essas linhas assim como astronautas presos a um cabo de uma nave. Sem referência, sem horizonte, apenas rocha, água e silêncio. Os corpos foram encontrados em diferentes pontos da caverna. E é aqui que a missão se torna ainda mais perturbadora, porque recuperar corpos submersos dentro de uma caverna não se parece em nada com aquilo que a gente vê nos filmes. Um corpo humano dentro da água não é estável, e aí dependendo das condições pode afundar, pode subir rapidamente ou liberar gases acumulados durante a movimentação. E aí cada deslocamento pode levantar sedimento, cada toque errado pode destruir plenamente a visibilidade, e uma única perda de orientação ali dentro poderia transformar os resgatistas nas próximas vítimas. Por isso, os finlandeses operaram como máquinas. Nunca todos juntos, nunca além dos limites planejados. Cada mergulho seguia cálculos rígidos de profundidade, tempo e consumo de gás. Sem emoção, sem heroísmo, porque no mergulho técnico existe uma ideia quase desconfortável. Emoção equivale a uma ameaça operacional real. A retirada dos corpos aconteceu em etapas separadas, lenta, metódica, quase clínica. E talvez seja exatamente isso que torna a história tão fascinante. Não foi um resgate vencido pela força, foi vencido pela disciplina. No imaginário popular, heróis são pessoas que simplesmente desafiam o perigo impulsivamente. Mas ali aconteceu completamente o oposto. Os finlandeses sobreviveram justamente porque recusaram o impulso humano de agir rápido. Eles planejaram tudo, eles controlaram tudo o que podia ser controlado e aceitaram friamente o que não podia ser controlado. E aí, quando a missão terminou, eles simplesmente foram embora, sem coletiva de imprensa, sem documentário, sem transformar a tragédia em um espetáculo. E os corpos dos italianos voltaram para suas famílias, e a caverna permaneceu fechada, silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Mas existe uma última camada nessa história, talvez a mais inquietante de todas: as gravações. Isso porque as câmeras recuperadas ainda alimentam perguntas dentro da comunidade de mergulho. Não porque exista necessariamente algo sobrenatural nelas, mas porque o silêncio em torno do conteúdo continua estranho até agora. Acidentes técnicos normalmente viram estudo de caso. São analisados quadro por quadro, são debatidos, são dissecados, porque cada erro documentado pode impedir futuras mortes. Mas, nesse caso, muita coisa ainda permanece restrita. E talvez isso diga mais sobre a natureza humana do que sobre a própria caverna, porque existe algo muito desconfortável em assistir o momento exato em que profissionais extremamente treinados percebem que talvez não consigam sair. Talvez algumas imagens sejam perturbadoras demais, não por mostrarem monstros ou mistérios, mas porque mostra algo muito mais real. Mostra o instante em que a experiência, a confiança e a preparação deixam de ser suficientes contra um ambiente completamente indiferente à vida humana. No fim, a história dos finlandeses não é sobre coragem, é sobre controle. É sobre como homens que entenderam que sobreviver em lugares extremos não depende de bravura, mas sim da capacidade de pensar com frieza quando todo o corpo pede desespero. E talvez seja exatamente por isso que eles conseguiram entrar numa caverna que matou 6 pessoas e conseguiram sair sem deixar um 7º corpo para trás. E se você caiu de paraquedas aqui e quer entender como esse caso começou, é só clicar nessa miniatura aqui. E caso queira acompanhar o desenrolar desse caso, é só acompanhar os próximos conteúdos. E não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.
Então fica na paz e até o próximo vídeo.